Oremos. Pai Celestial, obrigado por nos trazer ao estudo bíblico esta noite e pelas pessoas que estão aqui. Obrigado por abençoar cada estudo e agora pedimos novamente a Tua ajuda, as Tuas bênçãos, para que possamos entender melhor a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, visão geral do Novo Testamento. Estamos hoje à noite continuando com as cartas paulinas, ou seja, as epístolas que o apóstolo Paulo escrevia no primeiro século. E aqui estamos no livro de Filipenses. Filipenses é um livro, eu digo, muito especial. É um livro cheio de júbilo, de alegria, de felicidade. Interessante, Paulo lidava com vários problemas em quase todas as igrejas quando estamos lendo essas outras epístolas. E ele lida com algumas coisas no livro de Filipenses, mas principalmente é uma carta de agradecimento, é uma carta de alegria e é uma carta que pode ajudar você, especialmente se você anda desanimado. Você pode ver como Deus estava operando nessa igreja. Ele escreveu essa carta mais ou menos 8 anos antes do ataque de Roma contra Jerusalém, quando Roma derrubou o templo. E Paulo escreveu para uma igreja na cidade de Filipos. Tem 4 capítulos e o tema alegria em Cristo, ainda que haja sofrimento neste mundo. E vamos começar aqui. Julie, por favor, leia para nós Filipenses capítulo 1, versículo 12. Eu acho muito interessante que ele está falando aqui em Filipenses 1:12. Ele está dizendo, tem que ler o contexto aqui, coisas ruins aconteceram na vida dele, mas Deus até usou essas coisas para dar mais progresso ao ministério, mais pessoas receberem Jesus através do sofrimento, das prisões dele. Essa outra carta, ele está na prisão, sofrendo de uma maneira, mas de outra maneira ele não está sofrendo. E Deus sabe o que ele está fazendo. Hoje, 14 anos depois do falecimento de 5 jovens da faculdade da nossa igreja nos Estados Unidos, que estavam dirigindo de uma van no estado de Flórida, nos Estados Unidos, e aconteceu um problema num caminhão. O caminhão entrou na estrada e bateu bem em frente, e o motor do caminhão passou por dentro da van e matou esses 5 jovens. Foi algo muito difícil para a nossa igreja. Tinha um pregador, tinha cantores e tinha pianista. Na verdade, 2 pianistas, mas eles misturaram um pouco. E pessoas abençoadas, Deus usava essas pessoas e nós conhecemos essas pessoas. Foi muito difícil, tinha fogo e fumaça por causa da destruição e parou a estrada por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Saiu nos jornais nacionais nos Estados Unidos e por muito tempo pessoas estavam falando sobre o falecimento desses jovens. Muitos outros jovens, ouvindo o que aconteceu, acabaram dizendo: eu então vou fazer o ministério. Muitas pessoas decidiram servir a Cristo cada vez mais por causa da morte de 5 pessoas preciosas. E você e eu podemos passar por algo, mas o livro de Filipenses diz, até as dificuldades, se você estiver prestando atenção, você vai notar que Deus está até usando as dificuldades para a glória dele. Eu acho que às vezes eu consigo ajudar a nossa igreja nas minhas pregações, porque eu já passei
por certas coisas. E eu já passei por uma experiência difícil. Daí eu uso a consolação que eu recebi para consolar os outros. Vemos esse tipo de ideia aqui no livro de Filipenses. Celina, por favor, leia aqui Filipenses capítulo 1, versículos 29 e 30. Muito bem, obrigado. Olha aqui, a palavra padecer. Alguém pode me dizer, padecer quer dizer o quê? Qual o significado da palavra padecer? Alguém pode me dizer? Sofrer. Olha aqui o que ele está dizendo para nós então. A vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também o quê? Padecer por ele. Padecer, sofrimento faz parte da vida cristã. É isso que ele está enfatizando aqui em Filipenses capítulo 1, versículos 29 e 30. Ele estava sofrendo. Se a gente sofrer, nós não devemos reclamar ou dizer, cadê Deus? O que ele está fazendo? Ele esqueceu de mim? Não esqueceu de você. Ele estava dizendo para nós aqui, você vai sofrer. Faz parte da vida cristã e acontece. Olha aqui, um poema que é o centro da carta, é Filipenses 2, versículos 5 a 11. Eu quero ler, é um poema muito bom, falando sobre a encarnação de Jesus, junto com a glorificação dele depois da ressurreição. Então aqui Filipenses 2, versículos 5 a 11, passagem ótima. Se testemunha de Jeová, outra pessoa quiser brigar com você sobre a natureza de Jesus, você deve usar Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, vão ajudar. Deixe-me ler aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de quem? De Deus, não teve por usurpação ser o quê? Igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Então olha aqui, Deus servindo, fazendo-se semelhante aos homens, a encarnação, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, mais humilhação ainda, sendo obediente até a morte, e não qualquer morte, diz aqui, e morte de cruz. Por isso, versículo 9, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode estar sofrendo hoje por causa do nome de Jesus. Você colocou sua fé nele, ele é seu Salvador, mas onde você está? No seu trabalho, em casa, sei lá, alguém está criticando você, zombando de você, falando mal de você, não confia mais em você, fala que você é estranho, ou sei lá. E essa pessoa pode até blasfemar de Jesus. Jesus não é nada, ele não é filho de Deus, ele não é Deus, ele nem existe, ele não ressuscitou, blá, 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 blá. Que pessoas falam dessa forma para prejudicar a nossa fé. Mas nós vemos aqui em versículo 11, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele está dizendo o que aqui? Que um dia até essas pessoas vão confessar que Jesus é o Senhor. E nós temos essa esperança que um dia, todo mundo pode falar mal de nós hoje, tudo bem, nós não precisamos reclamar ou brigar, mas um dia, todo joelho vai se dobrar, e todo mundo vai confessar que Jesus é o Senhor.
E esse é o poema que é o centro, o coração do livro de Filipenses. Você pode ligar tudo sobre toda a alegria, todo o júbilo do livro, você pode ligar aqui com Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos notar aqui na apostila rapidinho a importância desse livro. Esta é a segunda de 4 epístolas escritas enquanto Paulo estava preso em Roma, as outras sendo Efésios, Colossenses e Filemão. O coração do livro é um poema, esse aqui, que poderosamente mostra o sentimento de Cristo, especificamente através da sua encarnação e glorificação. Isto é, que como Jesus sofreu e saiu vitorioso, também nós podemos nos alegrar no sofrimento, porque Deus tomará conta de nós. Ótima carta, por favor, passa um tempo no livro de Filipenses. Agora vamos para a próxima carta, Colossenses. Colossenses também tem 4 capítulos, e Colossenses lida muito com a natureza de Jesus Cristo. Há pessoas até hoje, como por exemplo testemunhas de Jeová, que mal interpretam, ou até mudam a natureza de Jesus, dizendo que ele é somente homem, ou um homem especial. Pessoas falam que Jesus é simplesmente um bom doutor ou professor, ou ele é simplesmente um bom profeta. Mas Colossenses, é um livro que diz, não, tudo que é Deus, a plenitude de Deus está dentro de Jesus, tudo. Se você pensa, se Jesus fosse homem, como que ele seria? Eu digo, olhe para Jesus. Se você quiser conhecer Deus como homem, olhe para Jesus. Então aqui o livro de Colossenses, 4 capítulos, Paulo escrevendo de uma prisão novamente, no ano 62, mais ou menos, estamos sempre adivinhando. As palavras-chave, aqui pode ver na apostila, Cristo, falam sobre a natureza dele, plenitude, palavra muito importante nesse contexto, preeminência. A única pessoa que deve ter preeminência na igreja é Jesus. A única pessoa. E o livro de Colossenses enfatiza isso. Ele é o único que deve receber toda a glória. Também a palavra mistério e a palavra ressuscitados. Deixe-me ler aos irmãos capítulo 1, versículos 13 a 19. Então, Colossenses 1, 13 a 19. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, falando de Jesus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Olha aqui, Jesus é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha aqui como até aqui todas as coisas subsistem por Ele, ou por Jesus. Eu penso sobre todas as pecinhas, vamos dizer, as partezinhas dos nossos corpos, do nosso organismo. E Ele é só tirar a mão dele de nós e nós vamos sumir. Mas ele toma conta de cada aspecto de nós. Uma coisa que precisamos compreender: todas as leis da física
Tudo que controla a gravidade, os movimentos das estrelas e de qualquer ser ou coisa é controlado por Jesus. Ele governa toda coisa. Ele pode deixar algo estragar, ele pode tomar conta de algo por anos e anos e anos, como ele tomou conta dos sapatos dos israelenses por 40 anos no deserto. Ele é aquele que faz essa obra aqui em versículo 17, diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha, por favor, marca essa palavra, a preeminência. Então, o Criador de tudo é a cabeça da igreja. Sendo a cabeça da igreja, ele tem a preeminência aqui, a pessoa principal. Por que eu estou enfatizando isso? Por que é tão importante? Levanta sua mão se você já notou que acontece até nas igrejas que usam o nome de Jesus, que há homens, pastores, cantores ou mulheres, e parece que o povo está quase adorando estas pessoas. Levanta sua mão, você já perceberam isso? Acontece. Até nas melhores igrejas, pessoas começam a lidar com esse homem ou essa mulher como se fosse um deus ou uma deusa. Que perigo! E acontece, e eu já percebi, e acontece que o pastor tem tanta autoridade, e ele tem autoridade, mas ele tem tanta autoridade, tanto poder para com o povo, que ele nem precisa abrir a Bíblia, e o que ele fala é como se fosse a palavra de Deus. Que perigo! A única pessoa que tem preeminência é Jesus. Por causa disso, eu enfatizo para a nossa igreja, você deve voltar para a sua Bíblia e confirmar o que eu preguei é a palavra de Deus ou não, porque se não é, não acredite nas minhas palavras. Eu sou ser humano, sou falho, eu posso até por acidente falar algo que eu nem quero falar, mas eu falei, Somente Jesus deve ter o trono. Nós estamos, inclusive o pastor, nós estamos aqui para adorar, para exaltar o Senhor Jesus. Nesse livro ele fala sobre o mistério de Jesus. Pode notar essa palavra em versículo 26 de capítulo 1 e também em versículo 27. Esse mistério, ele fala sobre esse mistério, e vamos notar o aspecto do mistério. Há vários mistérios, até pelo menos 11 mistérios revelados no Novo Testamento. Mas vamos ver aqui, versículos 26 e 27 de capítulo 1. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Olha aqui, que é Cristo em vós, esperança da glória. Uau, que coisa! Cristo em vós, ou Cristo em nós, e essa presença dele em nós é a nossa esperança da glória, do futuro, da glória futura. Se você tem contato com Cristo, porque ele habita em você através do Espírito Santo de Deus, é o penhor, é a garantia que você é salvo. Efésios lida com isso, aqui Colossenses, esse livro lida com isso, e ele está enfatizando este ministério. Então Jesus tem o controle de tudo, Jesus é a cabeça da igreja e Jesus habita dentro de você, esse mesmo Cristo. Que doutrina poderosa que pode alterar seu modo de pensar e viver. Então, o livro de Colossenses é muito bom para lidar com a preeminência de Cristo, a natureza de Cristo, especialmente contra várias ideias erradas que têm a ver com a natureza de Jesus. Vamos continuar. 1 Tessalonicenses, tem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, duas cartas também escritas por Paulo. Ele não está preso
ele escreveu essas cartas antes das outras, entre 50 e 54 DC, e ele escreveu essas duas cartas para a igreja em Tessalônica. Essa igreja, infelizmente, por causa de falsos doutores, pessoas ensinando coisas erradas, pessoas problemáticas, estavam tendo problemas sobre o futuro, o que vai acontecer. Jesus já voltou, ele vai voltar, o que vai acontecer conosco, e ele lida com isso. 1 Tessalonicenses, a palavra-chave, pode ver aqui, tem várias: fé, esperança, amor, consolação e ressurreição. Vamos ver umas passagens aqui. Cidinha, pode ler, por favor, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e leia, por favor, leia versículo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Achou? 1 Tessalonicenses 3, 5. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mantenho o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho é a ser inútil. Olha aqui o propósito de Paulo nessa carta. Ele ficou meio preocupado. Tinha a obra, ele não estava com eles, e ele começou a pensar: vai estar tudo em vão? Vai ficar inútil? Vou voltar para essas pessoas, vão voltar para o mundo? Porque infelizmente acontece isso. Existe algo chamado apostasia, que quer dizer alguém que se aproximou bem perto da verdade e parece crente mesmo, mas vendo aflições e outras coisas, a pessoa acaba desistindo e não volta mais para Cristo. João lida com isso no livro de 1 João. E também tem crentes que ficam desanimados e não fazem basicamente nada com a fé. Eu admito que às vezes eu fico preocupado com certas pessoas que por um tempão estavam crescendo, pelo menos no seu entendimento e conhecimento, mas começam a esfriar, e eu fico me perguntando: o que aconteceu com essa pessoa? Será que essa pessoa é salva mesmo? Que eu vi algo, mas hoje não vejo. Ele ficou preocupado porque viu pessoas causando problemas, e as pessoas estavam com tanta confusão, ele ficou preocupado. E todos nós precisamos confirmar a nossa fé. Eu tenho fé em Jesus ou não? E você deve não somente no seu próprio coração ter certeza disso, mas sua vida deve garantir que você tem fé mesmo. Não deve ser uma brincadeira. Você não deve deixar todo mundo ficar com dúvidas, pensar: será que essa pessoa é de Jesus? Será? Eu não quero duvidar a sua fé, eu quero ver evidências. E Paulo estava pensando sobre isso, então ele falou o que ele falou aqui. Pode ler, por favor, Vera, versículo 7 de 1 Tessalonicenses 3. Por esta razão, ficamos consolados acerca de vós, por toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Então, ele explica aqui: sua fé me consola. Para mim, uma das melhores coisas que acontece no ministério é quando eu posso falar para alguém: eu vejo sua fé, eu vejo você fazendo certo. Para mim é uma alegria. Eu preciso pregar duro quase todo culto, mas eu nem gosto de fazer isso, não, mas muito melhor é dizer: olha, eu vejo Jesus em você, eu vejo a operação de Cristo na sua vida,
é uma grande bênção para mim e para os irmãos. E ele diz aqui que consolou o coração dele. Então, ele lida com essa questão especificamente sobre o arrebatamento e a ressurreição. E eu sei que há muitos debates até hoje sobre o que vai acontecer ou não. Deixe-me explicar o que nós acreditamos segundo várias coisas, e eu vou mostrar algo aqui nesse livro. Nós acreditamos o seguinte sobre o fim dos tempos. Não existe outra profecia que estamos esperando ser cumprida, mas Jesus pode hoje à noite vir na primeira fase da sua vinda. A primeira fase é o arrebatamento. Junto com esse arrebatamento é a ressurreição dos mortos que são crentes, que fazem parte da igreja, mas já faleceram. Essas pessoas vão ressuscitar e logo depois os crentes que são vivos vão ser arrebatados e vão encontrar Jesus nos seus corpos lá nas nuvens e vão passar a eternidade com Jesus. Não simplesmente no céu, porque vão voltar para cá. O que vai acontecer aqui na terra? Um dia depois do arrebatamento, a Bíblia não fala quando, um homem, ninguém sabe quem, o anticristo, ele vai entrar em um pacto com a nação de Israel, que vai voltar para o centro da obra de Deus na terra, e eles vão ter esse pacto, aliança, que vai ser por 7 anos, é só que no meio desses 7 anos, o anticristo vai quebrar a aliança, e vai vir a grande tribulação dos 7 anos, especialmente no último ano, vai ficar muito ruim, e no finzinho, com muita perseguição contra judeus, que se tornam judeus messiânicos, crendo em Jesus, etc., Jesus, com os santos que foram arrebatados, vão voltar, vão entrar em guerra, Jesus vai vencer, ele vai introduzir o reino milenar dele, ou seja, um reino de 1000 anos, e nós que somos crentes glorificados com Jesus, nós vamos reinar com ele. Segundo as profecias, Jesus já cumpriu 456 profecias na primeira vinda dele. Eu tenho certeza, ele vai cumprir todas as outras que têm a ver com a segunda vinda dele. Falando tudo isso, agora vamos ver o que ele diz aqui para explicar a essa igreja que estava sofrendo, tendo tantas dúvidas sobre a volta de Cristo, a ressurreição, o arrebatamento, etc. Eu vou ler, vai ficar mais fácil aqui porque é uma passagem maior. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem quer dizer as pessoas que já morreram, seus corpos dormindo, mas as pessoas vivas com Jesus. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque nós temos esperança, nós temos Jesus. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, nossos irmãos na fé, Deus os tornará a trazer com ele. Ok? Mas como? Vamos ver. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos para o céu antes desses irmãos em Cristo que faleceram. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram, olha aqui ele fala explicitamente, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Então, esses irmãos estavam chorando, nossos irmãos morreram já, o que vai acontecer com eles? Estamos esperando a volta de Cristo, mas eles já morreram. Paulo diz, você pode se consolar, eles vão ressuscitar, tudo bem? Então, e vão ressuscitar antes disso. Versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então eles ressuscitados, nós juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor
nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, marquem essas palavras. Assim estaremos sempre com o Senhor. Assim que acontecer isso, nós não precisamos nos preocupar com os problemas dessa vida. Não, nós estaremos sempre com o Senhor Jesus. Eu sei que muita pessoa prega sobre a volta de Cristo e etc. E causa medo mesmo, se você não tem certeza dessas coisas. Mas se você tem certeza, você pode dizer: estaremos sempre com o Senhor. E aqui em versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E pode marcar essas palavras aqui: consolai-vos, consolai-vos. Não é para causar medo, consolação é o resultado desta doutrina. Freitas? O mundo vai assistir essa volta de Jesus? Entendemos isso. Eu não sei se o mundo vai conseguir entender, não sei se o mundo vai conseguir. Imagina que vai ser um arrebatamento que o povo vai dizer que eles desapareceram. Isso vai ser morrendo no Estado do Oriente e vai para o Ocidente. Mas aqui fala que vai surgir com a Bahia, com a dentro de Deus. É que parece algo muito público, todo mundo vai ouvir. Eu tenho as minhas dúvidas, eu me pergunto: será que todo mundo vai ouvir ou somente os crentes? Nós sabemos que, por exemplo, na Bíblia, às vezes, a voz de Deus falou com o homem, mas os outros não ouviram a voz, somente um barulho. Então, o que vai acontecer aqui? Eu, pessoalmente, não tenho outro versículo para esclarecer esse detalhe. E outra coisa, Jesus lida com essa parte da profecia, em Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente em Mateus e Lucas, se eu não me engano, que ele diz que vai ter tão pouca fé na terra no dia do arrebatamento, que eu me faço essa pergunta: será que vai ter tão pouco número de pessoas sendo arrebatados que vai ser quase imperceptível, que você nem vai perceber se você está aqui, que nós fomos embora? Tão poucas pessoas. Eu não quero dizer isso, irmãos, não quero dizer isso. Mas com o tempo que eu tenho na igreja, eu estou com 39 anos de idade, eu acho que há muita pessoa que nós achamos que é salvo, que não é. Está na igreja, mas não tem Jesus. É incrível como alguém pode passar tanto tempo com a igreja, ir até estudos bíblicos profundos, pode até ir evangelizar e tudo, mas daí você percebe, essa pessoa não tem nada de fé verdadeira, acaba abandonando tudo que é de Deus, abandonando tudo, literalmente. Eu conheço alguém agora, eu estou me perguntando o que aconteceu com essa pessoa. Hoje eu não posso dizer que essa pessoa é salva. E eu batizei essa pessoa. Mas hoje eu não posso dizer que a pessoa é salva. A pessoa perdeu a salvação? Não, eu acredito pela Bíblia, a pessoa não perdeu a salvação, a pessoa não tinha salvação. Jesus diz em Mateus 7, nunca vos conheci. Sim. Mas eu tenho notado na prática o seguinte, que o sistema religioso, inclusive cristão, ele tem um vínculo tão grande de obediência seguidor do pastor, que muitas vezes ele coloca o serviço como ídolo, ele coloca o pastor acima de Jesus. Ou seja, primeiro tem que conhecer o pastor, mesmo que o pastor vai fazer coisas que acha que não é correto, mas ele tem que obedecer. Ele perdeu o ídolo, ele não obedece a Jesus. E a igreja é uma igreja, mas isso acaba sendo muito legal, a igreja continua, sabe? Pois é. Não, é a verdade, e nós todos precisamos tomar muito cuidado. Eu me lembro, eu estava ajudando uma igreja, eu não era o pastor, mas eu ajudei uma igreja por 1 ano, e uma das mulheres da igreja, ela falou: quando o senhor sair dessa igreja e o pastor da nossa igreja voltar, eu vou sair também, eu não vou ficar aqui. Eu pensei, mas eu não sou Jesus? Pois é, nós precisamos sempre entender que
é impossível saber quem é salvo, quem não é salvo, até 100% de certeza. Eu tenho certeza de certas pessoas, mas eu não sou Jesus, eu não enxergo o coração. E eu, às vezes, fico muito assustado, chocado mesmo por certas pessoas. Bom, vamos continuar. Esse é o livro de 1 Tessalonicenses, ótimo livro, mas vamos continuar para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, mesmo povo, mas ainda mais problemas. Ele usa nesse livro a palavra tradição. E nós precisamos tomar cuidado com a palavra tradição. Tem essa palavra aqui em capítulo 2, versículo 15 e capítulo 3, versículo 6, a palavra tradição. A palavra tradição em si é uma palavra muito boa. A ideia é que alguém passa algo para você. Isso é bom, é muito bom. O problema é que quando a coisa que a pessoa passa para o outro é errada. E além de ser errada, essa coisa se torna mais importante do que a própria palavra de Deus. Nós somos batistas, por causa disso nós não temos um tipo de credo ou um tipo de documento dizendo nós seguimos essa confissão. Nós não temos isso. Existe um tipo de confissão entre alguns batistas, mas a batista tradicional não faz isso. Nós sempre podemos falar, olha, acreditamos nessas coisas, mas por favor, volte para a Bíblia, confirme, estabelece no seu coração que é a verdade mesmo, você não precisa nos seguir, você precisa ter seu próprio relacionamento com Jesus. Mesmo assim, existem tradições, e a Bíblia enfatiza isso, 2 Tessalonicenses enfatiza, vamos sempre fazer o seguinte: quando uma igreja tem um certo tipo de tradição em doutrina ou uso e costumes, nós devemos dizer, antes de rejeitar, eu não entendo isso, eu acho que não é bíblico, eu não vou fazer isso. Peraí, calma. Você deve primeiramente aceitar que é assim. Claro, vai para a Bíblia, estude a Bíblia, mas eu vejo que isso acontece muito. Na rebeldia do coração dos jovens, os jovens observam as tradições dos anciãos e falam, não é para nós não, nós temos ideias melhores, e acabam jogando fora as coisas. E olha a igreja hoje em dia, 2018, vocês acreditam que a igreja de hoje é igual à igreja de 100 anos atrás? De jeito nenhum. Não é, mudou muito. E por quê? Porque as pessoas falavam que a igreja antiga estava com problemas e precisamos de algo melhor. Mas olha a situação de hoje, 2018. Na maioria das igrejas hoje, que são bem diferentes, a pessoa nem sabe para onde vai depois de morrer. Não tem a mínima certeza da salvação. Não conhece bem Jesus, tem muita emoção, muita música com bateria, que causa essa emoção, mas emoção não é necessariamente o Espírito de Deus, pode ser a energia da sua própria carne. Jesus nem está na sua igreja, porque sua igreja não honra Ele. Então nós precisamos compreender que existe a ideia de tradição, que é boa, ele enfatiza isso no livro de 2 Tessalonicenses. 3 palavras aqui, palavra-chave: descanso, tradição e trabalhar. Vamos ver o enfoque do livro aqui. Paulo deseja corrigir falsas doutrinas sobre a volta de Cristo, que tinha se espalhado na igreja durante um tempo de perseguição difícil. Outro sim, Paulo busca mostrar que todo irmão deve continuar a trabalhar. A importância da carta mostra como Jesus voltará tomando vingança nos que perseguem a igreja. Também explica que a volta de Cristo não acontecerá sem uma manifestação de grande apostasia, inclusive o anticristo. E finalmente este livro explica que não é bom exigir o pão dos outros se não quiser trabalhar. Ok, deixe-me ler umas passagens aqui do livro, eu acho importantes. Vamos primeiramente ver a esperança da vinda de Cristo, capítulo 1. Tem pessoas perseguindo os irmãos,
e tem paciência dos irmãos em versículo 4. Mas vamos ver aqui versículo 6 de 2 Tessalonicenses 1. Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus deste o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança, olha aqui, irmãos, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão ou sofrerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você for para a terra e estudar a geologia, você vai ver que há muitos fósseis de animais que morreram por causa de dilúvios, ou por causa de um dilúvio grande que cobriu a terra inteira. Esse dilúvio de Gênesis 6 a 9 aconteceu por causa da ira de Deus contra o pecado do homem. Ele falou que ele não vai trazer outro dilúvio, mas profetizou, ele vai trazer fogo. Primeira vez, água. Segunda vez, fogo. E esse fogo tem algumas fases também, porque tem a fase no fim, na verdade, durante a tribulação, com o fim da tribulação, e depois o milênio, quando ele recriar a terra e o céu também, ele fala sobre isso. Aqui ele está dizendo, os perseguidores dos homens de Deus, das pessoas de Deus, do povo de Deus, vão sofrer até eterna perdição. Ele usa aqui em versículo 8, com labareda de fogo, algo muito poderoso. Ele fala em capítulo 2 sobre a vinda do Senhor. Deixe-me ver aqui, tanta coisa tão boa, eu não tenho muito tempo. Deixe-me terminar essa aula agora com essa parte de 2 Tessalonicenses. Eu vou para capítulo 2 e olhe alguns aspectos aqui da vinda do Senhor. Porque é tão importante, ele explica isso aqui, nós devemos ver novamente. Versículo 1 de 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui está falando sobre os dois aspectos, o arrebatamento e a volta de Cristo para a terra. Versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ok? Ele está explicando, vai demorar um pouco. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que nós estamos testemunhando, grande apostasia hoje. Como eu falei, há muita igreja que nem conhece Jesus, nem o pastor conhece Jesus, para falar a verdade. Nós vamos continuar. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem vocês acham é o homem do pecado, o filho da perdição? Alguém quer falar? É o anticristo. É o anticristo. Vamos continuar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha, faz nos lembrar de um cara grego no livro de Daniel, Antíoco IV Epifânio,
que fez a mesma coisa quando estudávamos o livro de Daniel um tempão atrás. Nós notamos esse homem e ele era um tipo do anticristo. Agora a Bíblia diz que profeticamente o anticristo vai fazer a mesma coisa, ele vai entrar no templo. Alguém diz, mas não tem templo hoje. Não tem templo, mas tem planos para o templo. E esse último mês, os Estados Unidos mudou sua embaixada, embaixada para Jerusalém. E quando o primeiro-ministro de Israel estava agradecendo os Estados Unidos por essa mudança, sabe o que ele mencionou? Ele mencionou o templo. Ele mencionou. E nós entendemos que esse templo é o templo da tribulação, que vai ser reconstruído. Então, todas as profecias nós estamos notando, estão apontando para a tribulação. Quando vai acontecer? Quando vai começar? Eu não sei, mas pode ser hoje. O arrebatamento com a ressurreição e essa pessoa pode entrar em algo, esse anticristo, no pacto com Israel. Eu não sei, mas vamos continuar aqui. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Eu entendo aqui, versículo 6 está falando sobre o Espírito Santo e a presença da igreja que tem o Espírito Santo. Ele usa a palavra detém em versículo 6 e a palavra retém em versículo 7, mas se eu não me engano é a mesma palavra grega na língua original, na língua original. Porque já o mistério da injustiça opera, falando sobre Satanás, sobre iniquidade, sobre pecado e sobre esse movimento para escolher o anticristo, mas ninguém sabe quem é, nem se ele nasceu ainda. Somente há um que agora o retém, eu acredito é o Espírito Santo na igreja, até que do meio seja tirado, que aqui eu entendo é o arrebatamento, quando a igreja verdadeira for arrebatada, o Espírito Santo que está dentro da igreja vai com a igreja. Imagina esse planeta sem a presença dos verdadeiros crentes. Imagina, vai ser bem diferente. Imagina isso porque não é somente a gente, mas é o Espírito Santo que vai com a gente. Então, versículo 8. Então será revelado o iníquo, que também é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e pode ler sobre isso no Apocalipse, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Agora aqui a vinda de Jesus no fim da tribulação. Então a segunda fase, porque a primeira fase é o arrebatamento que ele menciona em versículo 7, versículo 8 é depois da tribulação, que é quando ele chegar aqui na terra, colocar os pés dele na terra. Versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. E Apocalipse enfatiza que ele vai ter o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creem a mentira. E olha aqui, para que sejam julgados todos que não crerem a verdade, antes tiverem prazer na iniquidade. Ou seja, nós entendemos o seguinte, e olha, nós não estamos na tribulação ainda, então eu não tenho certeza de tudo, mas nós entendemos o seguinte, nossa interpretação. As pessoas hoje que não recebem Jesus, rejeitam o amor da verdade. Se acontecer hoje o arrebatamento, essas pessoas vão entrar na tribulação e não vão receber Jesus, porque essa mentira vai entrar e essas pessoas vão aceitar essa mentira, vão ser enganadas e vão ser julgadas e vão ser eternamente condenadas. Essas pessoas não vão. A pessoa tem a ideia, olha, então eu vou esperar e se acontecer o arrebatamento, vou receber Jesus. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Se você, pelo Espírito Santo, tem convicção que você não é salvo, receba Jesus hoje. Não brinque com sua alma.
Não brinca, por favor, não é uma brincadeira. Aqui então, ele explica essa verdade sobre o futuro para essa igreja, para esclarecer, porque ficou muito confusa. Daí ele diz, estai firmes, versículos 13 a 17. Ele dá mais exortações aqui em capítulo 3, especificamente para orar, e também para trabalhar. Algumas pessoas estavam pensando, então Jesus já voltou ou vai voltar, nós não precisamos trabalhar, podemos desistir de trabalhar e descansar. Não, ele diz aqui em capítulo 3, versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Nós precisamos trabalhar, nós não podemos dizer, eu não quero trabalhar. Ele diz aqui, não é responsabilidade da igreja tomar conta dos irmãos que não querem trabalhar, dizer, mas Jesus vai voltar, qualquer desculpa que você tem, é para você trabalhar. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Vocês podem ler o resto da epístola, mas vamos orar e terminar essa lição. Sim, pode falar. Essa questão aqui das coisas que vão acontecer, a gente falou sobre arrebatamento, né? Então eu acho, na minha opinião, que o número de pessoas que serão arrebatadas serão pouquíssimos. Talvez pode até causar algum tipo de problema, porque os parentes ou alguém, mas além de tudo que acontece, é aquilo, né? Por exemplo, quando o pastor está evangelizando, a gente pergunta a uma pessoa se ela tem certeza da salvação. A maioria das pessoas, elas às vezes dizem que assim, não tem, né? Acho que de uma talvez em 100 ou menos. Pouquíssimas pessoas dizem que sabem para onde ir. Uma boa parte não quer nem ouvir, né? Assim, então, às vezes, talvez o amor de Deus, a gente fica insistindo para conseguir falar com a pessoa. E mesmo nas pessoas que são, como o Fred falou, de religiões, se a gente perguntar isso para a pessoa, às vezes a pessoa diz, eu não sei, mas eu não vejo, na maioria delas, a mínima vontade de saber, ou pelo menos ter a educação ou humanidade, pelo menos ouvir o que o outro está falando. Às vezes é como, quem sabe, no resumo não querem saber. Então, baseado nisso, eu fico pensando, a pessoa não tem nenhum interesse, da maioria que eu conheço, infelizmente, de saber sobre a questão se é salvo ou não. Então, o que eu posso pensar? Infelizmente, a minha mente falível pensa, muitos desses estão indo diretaço para o inferno, e vão ser poucos mesmo, até dentro das igrejas, na minha opinião, que serão, no caso, salvos ou que serão arrebatados. Alguém pode falar, você está julgando? Eu falo, não, estou constatando aquilo que eu vejo, né? Porque é aquilo, você é salvo? Já não sei não, você vai conversar, a pessoa te conversa e não quer ouvir. Mas se fosse ouvir, por exemplo, alguém que vai vir tocar uma música, coisa assim, se falar, se você quer o CD ou conversar, a pessoa conversa o dia todo, ou o milagre que aconteceu. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, infelizmente, gostam de ser enganadas. Então, aquele que quer enganar e quer ser enganado. E a Bíblia fala isso, né? Terão pessoas que irão enganar, são brutos e irracionais. Aí fala enganando e sendo enganados. Quer dizer, irão enganar, também irão se condenar. E afora muitas coisas que, fora isso assim, que a gente vê, que pouca pregação, na verdade, as pessoas, na maioria, não querem ouvir a pregação da verdade. Então eu acho que o número será bem pouquíssimo. Quando eu fico vendo, para terminar, às vezes falando, 2 bilhões de pessoas, 50 milhões, eu falo, realmente, em minha opinião, é claro que é a minha opinião, mas vai ser um número ínfimo, mas que ainda vai ter um impacto em algumas pessoas, como por exemplo, o pastor John, teve um arrebatamento, sumiu. Então aquelas pessoas que conhecem falam, onde que está? Mas falar que vai ser um número grande, na minha opinião, não. Na minha opinião, vai ser um número bem reduzido mesmo. Vai ter um impacto, mas muitíssimo reduzido. Né? E do que eu consigo olhar e do que Jesus falou, né?
Mas o mundo é assim, né? Com pouquíssimo tempo dessa greve dos caminhoneiros, a gente já viu o que aconteceu, aquelas filas, a alimentação acabando, né? Então imagine quando essas coisas da Bíblia começarem a acontecer, porque isso aqui, assim, acho que uma semana e pouco, né? Então teve um impacto, foi algo assim muito pequeno, mas imagine o arrebatamento, tudo que o pastor assim, está colocando, como vai ser realmente muito impressionante mesmo. Vamos. Muito bom, muito bom. Falando sobre o número sendo pouco que vai no arrebatamento, claro, é outro livro, mas eu vou ler rapidinho um versículo aqui, Mateus 7, diz aqui, Mateus 7, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A palavra poucos é muito forte e é Jesus mesmo que deu essa palavra para nós. Poucos há que encontram. E eu sei que há muita pessoa que duvida da sua salvação e não fala nada para mim, não fala nada. Calado. Mas há uma urgência, porque Jesus pode voltar hoje. Pode.